Diz assim a palavra de Deus, irmãos, acompanhem a leitura comigo aí. João 8, de 1 a 10. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantou-se para perguntar e perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Versículo 11 ainda. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de lermos publicamente a sua palavra e temos à nossa disposição tantas versões, tantas maneiras pelas quais ela foi traduzida para nós. Isso é bênção. Sabemos que muitos pagaram preço para que isso fosse uma realidade. Obrigado por esse privilégio. Agora, já que temos a palavra do Senhor em nossa língua e podemos ler publicamente, dá-nos, ó Pai querido, instrução a partir dela e por meio dela, que ela nos instrua e também nos fortaleça, nos anime e nos dê, ó Pai, condições de sermos cada vez mais úteis neste mundo em trevas, levando uma palavra de perdão a todos aqueles que ainda não foram encontrados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Irmãos, os escribas e fariseus sempre foram destacados na Bíblia, na maioria das vezes, como pessoas extremamente hipócritas, sempre que se aproximavam de Jesus Cristo. Esta busca pela presença de Jesus por parte deles nunca foi, com raríssimas exceções, uma busca sincera para compreender as verdades ensinadas pelo Filho de Deus. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é mais uma dessas ocasiões, mais um desses destaques, né, que a gente tem nas Escrituras que mostram esta intenção dos hipócritas, né, desses fariseus. E no texto eles se aproximam com mais uma destas motivações mascaradas pela hipocrisia, e são motivações ardilosas, mas sem terem noção disso, eles são, na verdade, conduzidos pela força soberana de Deus no mover dos corações para levar uma pessoa perdida para o melhor lugar que se tem conhecimento. Eles estão com uma motivação errada, mas Deus está por detrás, como soberano que é, para que essa mulher seja levada ao lugar, o melhor lugar que uma pessoa pode ser levada quando está numa situação de desespero, que é aos pés de Jesus Cristo. Deixa eu tirar o celular daqui, que eu acho que ele atrapalha aqui, somente. Então, a gente olhando para isso, percebemos claramente o quanto Jesus Cristo é esse lugar, não é? Se o pecador não for levado para... Eu tenho um problema com isso aqui, né, gente? Todo dia. O problema é que tem que ligar. Eu achei que estava. Vamos lá. Isso. Se o pecador não for levado até Jesus, a sua história terminará em dor e desespero eterno. Somente a partir de um encontro com Jesus Cristo é que a história de uma vida pecaminosa
poderá ser liberta definitiva e eficazmente. Você pode olhar isso também na devocional do boletim de hoje, escrita pelo reverendo Sérgio, falando como o pecado pode ser de fato perdoado e como nós podemos ter uma vida plena a partir deste perdão. Então, se nós não formos levados, uma pessoa em estado de pecado não for levado até Jesus Cristo, sua vida vai terminar em dor e desespero. Somente a partir desse encontro com Cristo é que a história de vida pecaminosa pode ser definitivamente e eficazmente transformada. Essa história, ela envolve 3 personagens, e cada um desses personagens nos ensina aspectos que compõem a nossa realidade. Então, quais são esses personagens? Vamos então a eles da maneira mais breve possível. Nós temos os primeiros personagens, vamos colocar num só, né? Os escribas e fariseus, que representam, digamos, o mesmo grupo, a mesma intenção. E aqui esses primeiros personagens, ou esse primeiro grupo de personagens, nós podemos observar que pela história do Evangelho, eram pessoas que viviam à procura de falhas nas outras pessoas, mas que desconheciam ou faziam de conta que não conheciam a sua própria imundícia. Eles representam aqui, esses personagens, a acusação e a falsa moralidade. Por causa do apego à lei, os fariseus eram especialistas na arte da acusação legal. Eles estavam o tempo todo como se fossem promotores para encontrar alguém em falha no que diz respeito ao cumprimento da lei e acusá-los. Havia apedrejamento, havia uma série de coisas. Jesus Cristo mesmo foi inserido dentro dessa mesma perseguição, como vocês sabem. Então, eles eram especialistas nisso. Um fariseu, para ser um bom fariseu, era preciso ser um bom, aquele que encontrava de forma muito perspicaz erros para acusar. Como aquela canção, né, que a gente tem, eles olham para os outros sempre acusando e não olham para o seu próprio erro. Sabe aquela canção que a gente canta naquelas músicas para criança, né? A canoa virou, como é que é? A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da fulana que não soube remar. A gente está dentro da canoa e está pondo a culpa no outro, né? Então essas canções, eu tenho uma cisma com ela, igual os 5 patinhos lá, mas isso é para outra história. Então, ao invés de incentivar o trabalho de equipe, né, vamos remar junto aí, gente, para não deixar a canoa vira e foi por causa de fulano que não soube remar, né? Vai colocando culpa nos outros. Então, quando lemos o Evangelho, nós percebemos uma profunda obsessão por parte dos fariseus e escribas de querer testar Jesus a fim de pegá-lo em contradição de qualquer maneira. Os escribas eram profundos conhecedores da lei, das leis e profetas. Alguns podiam citar de cor um livro profético inteiro. Eles eram a gráfica daquela época, né? Eles se especializavam em determinado livro para copiar e entregar quando alguma pessoa de melhor recurso queria lá um rolo de determinado profeta em sua casa. E os fariseus eram especialistas ao levar ao pé da letra toda a lei e por isso julgavam-se a si mesmos como melhores do que qualquer outra pessoa. Eles também distorciam a lei para atender ao seu próprio propósito, no interesse, no objetivo de ter mais bens, de obterem favores políticos e financeiros, assim por diante. Não é diferente atualmente. Há muitos líderes religiosos que não dão a mínima para a essência da lei e profetas. O que lhes interessa é como podem interpretá-las em favor de si mesmos e de seus interesses, muitas vezes obscuros. Nesse evento, isso é demonstrado de modo claro. É fato que o adultério era um crime sério contra a lei de Deus? Sim, claro, considerando que o adultério era uma interferência na pureza e na unidade do casamento. No entanto, a motivação dos fariseus não era a justiça de Deus, mas sim usar aquela mulher para os seus interesses. Eles queriam usar aquela mulher como motivos para
acusar Jesus Cristo. Prova disso é que a lei em Levíticos capítulo 20, versículo 10, afirma que tanto a mulher adúltera quanto o homem que com ela adulterou não fossem tidos por inocentes. Ambos deveriam ser tidos como culpados, deveriam ser culpados. O Levíticos diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto adúltero e adúltera, era a lei. Mas não vemos aqui o homem sendo trazido diante de Jesus, só a mulher, apesar de que o texto diz que eles mesmos disseram, foram pegos em flagrante adultério, ou seja, testemunhas oculares. Se foi flagrante adultério, obviamente que o homem estava junto. Aí a gente tem aqueles nós, né, que um advogado pode, cadê, né, a outra pessoa envolvida na prática do crime em si. Mas o texto denuncia que os fariseus e escribas não estavam interessados na essência da questão do adultério, da lei sim, mas em parecerem justos e melhores do que Jesus na interpretação da lei. Eles queriam aparentar vida pura pelo simples fato de terem, assim, publicamente pessoas honradas que oravam em público, davam esmolas, entregavam os dízimos. Na parábola do fariseu e publicano, observamos este aspecto ilustrado de modo inequívoco. Lucas 8:11, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como esse publicano aqui, esta pessoa desprezível. Assim como estes do nosso texto, aquele fariseu da parábola em Lucas 8, demonstraram que é possível se aproximar de Deus sem de fato ter o coração puro de intenções. Nesse caso, os fariseus e escribas se aproximaram de Jesus, o Filho de Deus, apenas para buscar recursos para provar que ele não é quem diz ser, o Messias, e assim condená-lo quando ele falhasse na aplicação da lei. No caso do fariseu da parábola, ele se aproxima apenas para informar a Deus que pode ser justo sem qualquer ajuda dele, apenas pelo fato do que ele faz em si mesmo. Charles Spurgeon, famoso pregador inglês do século XIX, afirmava, abre aspas, há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim, fecha aspas. Olhando para esse primeiro personagem, o que nós podemos levar para casa, que esses não sejam os personagens nos quais nos encaixamos. Gente que não se aproxima de Deus, de Jesus, com o coração sincero, mas gente que procura defeito em todo lugar e em todas as pessoas para deixar claro que são melhores do que os outros. Gente que não adora a Deus, mas apenas usa a religiosidade para testá-lo. Gente que vem à igreja para encontrar as contradições da comunidade, como se fosse um crente acima da média naquele lugar. Então, não sejamos como esse primeiro grupo na nossa vida cristã e no nosso dia a dia. Segundo personagem que nós temos, obviamente, é a mulher adúltera. Essa mulher ilustra que é possível estar tão envolvido com o pecado que não se mede as consequências para viver em busca de autossatisfação a qualquer custo, esquecendo-se do grande perigo que o pecado representa para a nossa alma. Aqui nós não vamos tornar a mulher, como foi colocado, inocente, porque ela não era inocente. Ela de fato estava cometendo um pecado que a palavra de Deus condena. A lei era severa nessa questão. O objetivo que os dois fossem apedrejados não é dar vontade para que as pessoas pudessem apedrejar ou matar adúlteros, mas exatamente para que eles não adulterassem. Tamanho era a seriedade da união do casamento. Por isso que era essa pena. Não era para que as pessoas pudessem ficar à cata de pessoas visitando as casas para pegar alguém e vamos lá, vamos apedrejar, não apedrejamos ninguém essa semana. Mas era exatamente para impedir que elas fizessem o que eles
um homem e uma mulher adulterassem e evitasse então esse tipo de comportamento. Então o casamento é uma relação única entre um homem e uma mulher, não há espaço para que um outro ou outra busquem satisfação fora do casamento. Mais do que a punição, como disse, a lei evidencia o valor do casamento, como em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que está determinado que o casamento deve ser respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro, e Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Mas essa mulher, quanto o homem, ainda que não esteja nessa cena, estão tão envolvidos com a satisfação dos seus próprios prazeres que se esquecem que não podem controlar as consequências dos seus atos. Nós podemos controlar o que vamos fazer, eles podem controlar o que vão fazer, mas não as consequências dessas escolhas. O apóstolo Tiago afirma que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Capítulo 1 de Tiago, versículo 14. Portanto, queridos irmãos, nós sabemos do que isso trata. A maioria de nossos fracassos em honrar a Deus está no fato de que nos envolvemos com o que deve ser rejeitado incondicionalmente, pois esta é a vontade de Deus, rejeitar aquilo que não está de acordo com a sua vontade. Mas muitas vezes a gente no interior, na época de criança pequena lá em Minas Gerais, a gente brincava de ficar pulando fogueira. Que perigo, né? Então, esse tipo de desobediência a Deus, vamos acrescentar um perigo maior. Você se banha de álcool e fica pulando a fogueira para lá e para cá, fazendo uma tentativa de, quem sabe, a gente consegue passar por esta situação sem dano, mas nós não conseguimos. O que chama a atenção nesta mulher é que ela está lá, no meio daqueles homens, usada por eles, olha a situação, usada por eles, como uma espécie de isca contra Jesus, calada, talvez jogada de um lado para o outro, talvez com as vestes rasgadas, talvez já com algumas lesões físicas, mais ainda com a alma lesionada profundamente, sem esperança, sem qualquer luz no fim do túnel, porque a pena é a morte. E ela então foi levada diante de Jesus Cristo. Todo o ambiente estava preparado para a punição severa. Queridos irmãos, olhemos para essa personagem e vasculhemos o nosso coração e encontremos os atalhos que o pecado nos oferece para nos desviarmos de Deus. Olhando para ela e vendo a situação dela, nós devemos ter esse personagem como sendo um anúncio para que a gente possa pensar várias vezes e vasculhar o nosso coração para encontrar os atalhos que o pecado nos oferece para nos desviarmos de Deus, para sermos usados como peças de escambo na mão do diabo. Não nos permitamos, nem eu e nem você, ir embora para casa sem fazer uma sondagem em nossas escolhas. Observemos que esta poderia ser a sua e a minha situação diante dos fariseus, que procuram o tempo todo encontrarem motivos para acusar e usar a sua e a minha vida para trazer vergonha para Jesus Cristo, para sermos acusados de falsos crentes, de sermos contaminadores da verdadeira mensagem. Mas por fim, nós temos o terceiro personagem, obviamente, que é Jesus Cristo. E aí a gente consegue perceber como a graça de Jesus, como a gente disse no início, como Deus é misericordioso, e ao tentar levar essa pessoa para envergonhar Jesus, estão cumprindo a vontade de Deus de perdoar e tornar aquela mulher uma discípula de Jesus Cristo. Jesus personifica aqui a graça e o perdão de Deus para a gente que não tem nenhuma esperança. Segundo Hendrickson, a vítima real para os fariseus era Jesus. Quem eles queriam
A vítima ali, naquele caso todo, para eles era Jesus. A mulher era apenas um pretexto para ter com que acusar Jesus. Não apedrejem. Se eles não apedrejassem, desobedeciam a Moisés. Se Jesus mandasse não apedrejar, desobedeceria a Moisés. Se ele mandasse apedrejar, desobedeceria a Roma. Essa era a situação. Então era uma situação em que Jesus disse: se ele mandar, não mandar, está desobedecendo a lei. Se ele mandar, está desobedecendo Roma. Nós não podemos fazer isso sem o aval de Roma. Então Jesus era uma enrascada, como dizia meu avô, né? Nessa situação. Ele, então, entre tantas outras, essa passagem é mais uma prova de que Jesus é aquele que veio buscar e salvar os perdidos. Jesus deveria estar onde estava, fazendo o que estava fazendo, porque ele sabia que ali seria palco para mais uma demonstração de sua autoridade, tanto para denunciar a falsa religiosidade, quanto para perdoar o pecador. Nesse texto, Jesus denuncia que as pessoas esquecem suas próprias deformações morais atrás de uma religiosidade hipócrita que acha que ninguém pode ser tão mais pecador, tão mais santo do que ele próprio, do que a própria pessoa, ou que ninguém possa ser tão mais pecador do que o outro, só porque o pecado dele se tornou público. Ele é mais pecador do que eu, afinal de contas o pecado dele se tornou público, o meu está guardadinho. E é isso que Jesus faz nessa cena. Jesus diz: tudo bem, vamos fazer o seguinte: aquele que não tiver pecado, comece a apedrejar. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, diz que a mão das testemunhas deve ser a primeira a lançar a pedra, ou a punição nos crimes diversos, inclusive nesse do adultério. Então Jesus está dizendo: quem tem que começar é vocês. Não for vocês que são as testemunhas? Então ele diz: aquele que não tiver pecado, comece a apedrejar. Aí isso sim foi uma pedrada, pois é possível que Jesus estivesse referindo ao pecado julgado ali em questão. Alguns comentaristas podem ter dito: Jesus deve ter incomodado no sentido de dizer assim: quem de vocês não adulterou aí, está escondendo adultério, que jogue a primeira pedra. Muito bem, os fariseus ficaram incomodados. Talvez alguns tenham sido infiéis no casamento, e Jesus: quem foi fiel aí, vem aqui e atire a primeira pedra, seja o primeiro a dar cabo da vida dela. Mesmo porque, irmãos, ninguém está sem pecado além de Deus. Se querem, como precisavam, julgar, devem se livrar das traves e aprenderem o que significa graça e misericórdia. Não se trata de conivência com o pecado, mas de saber lidar com quem foi ferido por ele. Jesus não está sendo conivente com o pecado. Ele está ensinando que é preciso saber lidar com quem foi ferido pelo pecado. Seja qual for o pecado daqueles homens, o texto mostra que eles não tiveram coragem, não tiveram justiça pura dentro de seus corações para tirar uma só pedra, por menor que fosse. Denúncia feita. Mas agora entra em cena o anúncio de perdão, que aquela mulher jamais ouviu e jamais ouviria novamente com tal precisão. Jesus: onde é que estão os teus acusadores? Foram embora. E a lição não está nessa pergunta, mas no que Jesus pode fazer na vida de alguém. Primeiro, porque ele poderia ter atirado uma montanha sobre aquela mulher. Ele podia ter feito isso, pois ele nunca pecou e jamais pecaria com aquela mulher ou qualquer outro pecado. Sendo ele o próprio Deus, poderia ter reduzido a menos do que nada aquela mulher. Segundo, porque ele não deixou que ela fosse sem aprender o significado de graça. Deu àquela mulher o que ela merecia: perdão. Mas ele diz: vá, mas vá diferente. Não seja reconhecida mais como adúltera. Obviamente aquela mulher se tornou discípula de Jesus Cristo,
Isso ficou muito claro para ela e foi isso que limpou sua vida, transformou sua história, modificou também seus valores. É a mesma mulher que quebrou o vaso cheio de perfume caríssimo e untou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E aquela mulher nunca mais pecou? Certamente que sim. Mas ela nunca mais foi chamada de mulher adúltera, nem tampouco como ex-mulher adúltera, mas sim como discípula de Jesus Cristo. Sabe o que nós precisamos aprender aqui hoje? Não tenha medo de ir até Jesus. As pessoas atualmente querem ir para qualquer lugar para resolverem suas culpas, aos hospitais, aos psiquiatras, aos psicólogos, aos analistas, aos terreiros, aos ditos santos milagrosos, ao alcoolismo, às drogas, mas fogem do único que pode fazer toda a diferença. Só Ele pode alimentar as dores da mente, da alma e do coração. Só Ele pode dizer: te amo. Você pecou, mas eu vou ajudar você a melhorar a sua relação com o Pai. Só Ele pode dizer: vá, você tem condições junto comigo de vencer sua luta contra o pecado e ter seu nome escrito no livro da vida. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e vamos agradecer a Deus, porque há sim nesse texto uma pessoa que conhece sua vida e hoje, mais do que qualquer pessoa, também conhece. E você pode estar no lugar certo, na hora certa, como aquela mulher, esperando a graça e a misericórdia de Jesus. Vamos orar e você possa colocar diante de Deus o seu coração. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque esse evento ocorreu no passado e ele continua ocorrendo diariamente. Prova disso é que estamos aqui, pecadores perdoados, chamados para irmos em santidade de vida o tempo todo. E quando nós não temos essa condição, nós sabemos que podemos vencer o pecado por meio de Jesus, que está conosco em todo momento. Então perdoa-me e perdoa-nos em nome de Jesus e nos ajuda nesse processo de santificação diária. Em nome de Jesus. Amém.